Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição, volume 14 do Remute, no dia 24 de junho de 2022. Como é que você está, Kesa? Grande Marcelo, eu tô bem, cara. E aí? O que me Muito conta? bom, muita coisa, né? Chegando aí mês de férias, né? Muita gente viaja, aproveita. Eu também vou dar É. uma viajadinha, Cara, hoje, mas hoje é um dia muito especial, né, cara? Dia 24 de junho é um demarcador de águas aí astral, né, cara? Além de ser dia de São João, que é o nosso santo festeiro, padroeiro de Salvador, Caruaru, Recife, João Pessoa, hoje também é o 175º dia do ano, mas é também o dia do solstício do inverno, né, cara, aqui no hemisfério sul, né, quando a Terra se encontra no pois é. ponto de sua órbita mais distante do Sol, e o Marcelo, com a sua vibe astrológica, aí vai dar um banho, a gente tem certeza que vem recheado de novidades com relação a esse dia 24 de junho. Mas eu vou preparar um dia só para calendário. Vamos deixar as surpresas do calendário mais para frente, né? Mas é realmente o dia mais, no caso aqui, mais curto do ano no hemisfério sul, porque entra aí o inverno, né? Uhum. E mais longo lá no hemisfério norte, né? Que temos o começo do verão, né? E o dia está mais fresquinho realmente, né? Os dias estão mais fresquinhos. É, Exatamente. vamos começar aí, chegando aí o pessoal, o DJ já está aí no ar. DJ tá aí, já dei um salve Ali para também. Ariovaldo também. Ó, e Muito além bom. de dia de São João, ó, para constar aí na nossa gravação aí, hoje também é dia da indústria gráfica, é dia da polícia militar, dia de Oxalá, o orixá, né? E dia internacional do disco voador. Então, para quem vai pegar Nossa, essa viagem, entra aí boa no seu tarde, disco Vivi. voador e vambora. Muito bom. Vamos aproveitar de disco voador e vamos começar então com os pioneiros. Hoje eu vou falar Pioneiro só do de disco pioneiro. voador. Ah, Não vou falar de dia de disco voador, mas vou falar de pioneiros. legal. Vários pioneiros em várias áreas. Vou até fugir um pouquinho aqui da minha área aqui. Vamos nos aventurar um pouquinho. Vamos ver que bicho que dá. E eu vou Bora lá. colocar aqui já na tela a primeira. Estão vendo aí, né? Quem Sim. seria? Essa semana, né, 22 de junho de 1910, 112 anos que nascia em Berlim, Konrad Ernst Otto Zuse. Não sei como é que se pronuncia, alemão, né? Mas é simplesmente conhecido como Konrad Zuse. Ele é pioneiro da computação. Além de engenheiro civil, inventor e empresário, o que ele fez? Criou o primeiro computador eletromecânico programável, o Z3. Ele era Turing completo, ou seja, ele obedecia algumas regras dadas por Alan Turing para dizer que a máquina era um computador, né? A gente vai falar daqui a pouquinho de novo do Turing, né? Porque tem uma interligação à história aqui. Já falamos do Turing já há umas 2 semanas. E por isso mesmo, né, pelo fato dele ter lançado esse computador totalmente programável, Turing completo, ele é conhecido como realmente um inventor do computador moderno. Um pequeno histórico, né? Em 1938, ele lançou a primeira máquina dele, é um Z1, né? Ele tinha 30 mil partes metálicas, 500 quilos. Não era exatamente um computador, era na verdade mais um calculador mecânico, mas ele nunca entrou em produção realmente, nunca serviu muito porque ele não tinha precisão mecânica suficiente. Mas serviu para ele já desenvolver seus talentos aí, porque ele foi melhorando, né? E outra coisa, ele trabalhou de maneira totalmente isolada de outros cientistas. Ele não tinha muito contato com o mundo inteiro acadêmico, mesmo porque estava começando a Segunda Guerra Mundial, né? E tudo que ele desenvolveu praticamente foi sozinho, né? Então, com alguns auxiliares, claro, né? Mas sem contribuição de cientistas internacionais. Em 1939, ele construiu o Z2, já melhorando o Z1, usando relés telefônicos, de qualidade telefônica, então isso já melhorou a qualidade do equipamento. E finalmente em Z3, que foi o marco, né? Foi uma melhoria em cima do Z2 e ele era totalmente programável e usando já a linguagem binária, o que era uma novidade na época. Ele se tornou operacional em maio de 1941, em plena Segunda Guerra Mundial. Pra você ter uma ideia, o
o Z3, né, só para ter um comparativo de velocidade, né, o primeiro computador eletromecânico, ele levava 5 segundos para fazer uma única multiplicação, mas era automático, né? Uhum. Ele também acabou fundando uma empresa justamente especializada nisso, né? Foi uma das primeiras empresas do mundo especializada em computação. E entre 43 e 45 ele acabou desenvolvendo uma linguagem de programação chamada Plan-Calcul. E essa linguagem também foi a primeira linguagem de programação de alto nível, né? Antes programava mais em assembly e linguagens muito mais próximas à máquina, ele criou essa que era de alto nível. Então é considerada a primeira linguagem de programação de alto nível e acabou influenciando outras linguagens como o próprio Algol, que viria a ser desenvolvido alguns anos depois. O Z4 ficou pronto em 1950, inclusive a foto que você vê aí na tela, ele em frente a um protótipo, na verdade, protótipo não, uma versão de museu do Z4. Ele ficou pronto em 1950 e esse foi o segundo computador a ser vendido no mundo. O primeiro foi um computador americano, o segundo foi esse. Então, os outros computadores que vieram antes deles eram marcos históricos, mas eram feitos em laboratório, não eram vendidos. O primeiro que foi vendido foi um americano, o segundo foi esse, o Z4. E era o único na época em atividade lá na Europa continental. E já era uma melhoria em cima do Z3, tanto é que a gente falou que, né, o Z3 levava 5 segundos para fazer uma multiplicação, o Z4 fazia 11 multiplicações em um único segundo. Então, você vê que 50 vezes mais rápido, né? Foram criados o Z4, o Z5, o Z6, ele foi, né, criando, e chegou até o Z43. E cada um deles tinha uma inovação. O Z22 foi também outro marco, foi o primeiro a contar com uma memória baseada em armazenamento magnético. Em 1947, ele se encontra pessoalmente com Alan Turing, acabou a guerra, ele se encontrou com Alan Turing, trocaram ideia ali, né? E veja, ele tinha construído o Z3, que era Turing completo, antes mesmo de conhecer Alan Turing. Em 30 de janeiro de 1944, na guerra, na Segunda Guerra Mundial, o Z1 e o seu projeto foram totalmente destruídos junto com o apartamento dos seus pais, num bombardeio britânico sobre Berlim. Nossa. Infelizmente, né, não morreu, né, ninguém da família, tal, mas acabou destruindo esse primeiro equipamento e o projeto original. Ele acabou reconstruindo o Z1 já em 1987, entre 87 e 89, com apoio da Siemens e mais outras 5 empresas patrocinaram ele reconstruir o Z1, custando $500 mil, e até durante o processo ele acabou sofrendo um ataque cardíaco, não morreu, né, mas deve ter sido um processo bastante intenso, né? E finalmente, em 18 de dezembro de 95, ele morria por doença do coração. A foto aqui nós temos o Zuse na frente do Z4 e à direita uma estátua do Zuse no memorial a ele em Hanfeld, na Alemanha. Então, está aí um dos grandes pioneiros da computação. Cara, a importância do que você falou aí, que ele não entrou em escala, né? Não entrou em fabricação em escala, mas a importância que a gente vê aí de ressaltar a pesquisa e o desenvolvimento é enorme, né, cara? Porque você vê, por exemplo, fazer uma analogia com o 14 bis, muito longe de ser uma aeronave que se podia colocar para uso de qualquer forma, né, comercial, ou de guerra, ou de transporte, ou de qualquer coisa, né, pelo menos foi um passo que se deu para entender como é que se funcionava, todos os princípios de aerodinâmica, tudo, Sim, e ainda sim. em cima disso daí, eu lembro do trabalho que eu fiz de conclusão do curso na faculdade, que eu tinha, olha só, super dentro da nossa área, né, eu fiz faculdade de engenharia civil e eu peguei um coordenador lá, que era mais ligado em tecnologia, para falar sobre cabeamento estruturado, que a minha ideia naquele TCC era demonstrar que o cabeamento estruturado era uma plataforma que você poderia usar para qualquer tipo de transmissão de sinais de baixa tensão, né, num edifício comercial, e que ele era viável economicamente e tecnologicamente, não sei o que, com transmissão e com longevidade, com um monte de benefícios. E eu fiz uma pesquisa e acabei fazendo um monte de gráficos
E dentre os meus gráficos, eu cheguei numa conclusão que, em alguns nichos de mercado, o cabeamento estruturado ele não era a melhor solução. Por quê? Porque existem alguns locais que o cabeamento convencional, você mandar um cabo de TV para TV, um cabo de 2 pares, de 1 par para telefonia, em alguns casos como esse, você foge do conceito do cabeamento estruturado, né? E eu fiquei horrorizado, falei para o meu tutor lá, o meu coordenador, falei, cara, a gente queria provar um negócio, acabei de dar um tiro no meu pé porque eu tive dados que demonstram isso. Ele falou, Queza, é legal, porque a gente faz pesquisa, nem sempre a conclusão bate com o objetivo, mas pelo menos a gente pesquisou e demonstrou para o mercado que alguma coisa faz sentido ou não, né? Então você chegou numa conclusão muito bacana aí, cara, e a gente apresentou para a banca isso daí, foi muito bacana a experiência de ser contraditório. Interessante isso, né? O trabalho ser contra aquilo que você tinha de convicção antes, porque mostra até que foi sincero o trabalho, né? Que você realmente não teve um viés, porque muitas vezes o trabalho tem um viés de quem está fazendo o trabalho e acaba chegando a uma conclusão forçada, né? Pois é. Esse é um problema na ciência, né? E você falou do 14 bis, né? Do Santos Dumont, né? Pouca gente sabe por que chama 14 bis, né? É o 14º, mas ele repetiu, né? É a segunda versão do 14, por isso bis, né? É o segundo. É o 14B. Ele teve o 14. Tinha o 14A e o 14B. É mais ou menos isso. Ele botou bis, que é o segundo, é a repetição, né? Sensacional. Muito bem. E aí, o que temos para hoje? Vou falar uma coisa super legal. E aproveitar e deixar um abraço aqui. Júlio Grande entrou aí, Gustavo Soares, boa tarde. Regina, boa tarde a todos que estão entrando aí agora. Vou falar de uma coisa muito legal. Vamos lá para os idos de 1500. Uhul! Nossa, voltou longe, hein? Agora chutei lá longe, cara. Vou falar aqui de um negócio que acontece até hoje no Peru. Não sei, você conhece a região ali dos Andes, Cusco, Machu Picchu? Não fui ainda não. Puta, eu fui 2 vezes, cara. Pirei nesse lugar. O Peru é um país riquíssimo em história, em geografia, em arqueologia, geologia. Cara, é um país riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E assim, tem uma coisa que acontece lá todo dia 24 de junho, que é hoje, né? Que é uma festa chamada Inti Raymi, né? Inti, em Quechua, quer dizer sol, né? Então, Inti Raymi é a festa do sol, que o sol para os peruanos, né? Para os incas, ele era o deus sol, né? Não era só o sol, ele era o deus sol. E por que essa festa acontece no dia 24 de junho? Exatamente porque é o solstício do inverno e marca o início do ano dos incas. Né? Então, esse daí é um festival religioso que foi criado em homenagem ao Deus Sol. O local da cerimônia hoje, né, acontece na fortaleza de Sacsayhuaman, que vocês veem na foto aí. Cara, este lugar é impressionante. Não sei se dá para ter uma noção dessas rochas que estão colocadas ali no fundo. Você vê o tamanho das pessoas e você vê o tamanho das rochas. Marcelo, e elas são esculpidas, uma rocha encaixa na outra de uma forma que você não passa uma gilete no meio de 2 pedras dessa. E elas têm 150 toneladas cada uma. E é de uma precisão, de uma lapidação que é impressionante essa fortaleza que eles chamam de Sacsayhuaman. É a 2 quilômetros de Cusco esse lugar. Né? Pertinho de Cusco. É bem pertinho, dá para ir a pé, inclusive. Você pega uma subidinha ali e vai. Bom, tudo no Peru ali é subida também, né, cara? Não, nem tudo, metade é descida. Esse Inti Raymi, eu ainda quero ir para o Peru nesta época do ano para pegar o Inti Raymi, porque é uma celebração que diz que é lindíssima, envolve uma galera enorme, eles fazem essa encenação que vocês estão vendo aí na foto, e essa encenação começa na cidade de Cusco e depois eles vão para essa fortaleza para fazer essas danças e esse espetáculo que, cara, reúne mais de 100 mil pessoas para ver
Imagina a cidade como é que fica nesse período, né, cara? Porque o pessoal vai, faz vê a festa, tudo, e depois vai fazer a trilha Inca, vai lá para Machu Picchu. Então você imagina como é que fica essa região, né? Esse festival, na verdade, que era chamado de festival, né? Eles chamam também de festival, ele durava 9 dias e ele, nesse período se realizam danças e sacrifícios, né? De todo tipo de promessa, de pagamento de promessa. Antigamente eles sacrificavam até animais, né? Historicamente, o último Sapa Inca, ou seja, imperador soberano, Sapa é o imperador soberano, foi o Atahualpa, né? Ele nasceu em 20 de março de 1502. Ele foi governante de Quito e, por 5 anos antes de conquistar o Império Inca, ele foi governante de Quito por 5 anos antes de conquistar o Império Inca do próprio irmão. Então, ele guerreou com o irmão em 1932 e pegou toda essa parte aí de Quito e mais ao sul ali, que é Quito no Equador, e mais ao sul ele começou a arrebanhar o Império Inca, já em 1932. Em 16 de novembro do mesmo ano, ele foi capturado pelo Francisco Pizarro, um espanhol, e em 26 de julho de 1533, ele foi executado. Tem uma foto aí, que eu vou pedir para o Marcelo botar uma foto, que essa daí é a foto da execução do Atahualpa. Essa foto, ele seria queimado vivo, mas no momento da execução ele aceitou a proposta do padre Valverde de diminuição da pena e aceitou ser batizado para em seguida ser morto por enforcamento. Quer dizer, ele não fugiu. Não fugiu muito, né? Da morte, mas ele não foi queimado vivo, né? Que teria sido talvez um pouco mais agressivo. Então, ele foi batizado. O último Inti Raymi, com a presença de um imperador inca, ele foi realizado em 1535, depois da morte do Atahualpa, com a presença do Tupac Hualpa. Ele era irmão do Atahualpa e ele foi indicado pelos espanhóis para assumir o governo de Cusco, né? Em 1572, o Inti Raymi ele foi proibido pelo vice-rei Francisco Toledo, da Espanha, por ser considerado uma cerimônia pagã e contrária à fé católica, sendo realizado posteriormente de forma clandestina, né? Aí só em 1944 foi realizada uma reconstrução histórica do Inti Raymi por Faustino Espinosa Navarro, que em 1953 fundou a Academia do Idioma Quechua, que é a língua falada pelos incas. Ainda se você for lá no Peru, você vai ver aquelas cholas, aquelas índias que usam aquele chapéu coco com aquelas tranças assim. Você vai ver que muitas delas falam em quechua. Nossa, ainda está vivo o idioma, então. Eles não falam em espanhol e eles têm todo um misticismo que você vai fotografar eles assim, eles se escondem porque eles ainda acham que a imagem vai ficar, que a alma vai ficar presa na fotografia. Cara, é um país riquíssimo, vale muito a pena conhecer, né? E desde 1953, desde 1944, quando foi feita essa reconstrução pelo Faustino Espinosa, essa cerimônia voltou a ser um evento público de atração turística, né? Na época dos Incas, essa cerimônia era realizada na praça Alcaipata, que hoje é a chamada Praça de Armas de Cusco. Então, quem já esteve por lá vai se lembrar da Praça de Armas. Tem 2 igrejas de construção espanhola que foram construídas em cima de construções incas. Então, é a coisa mais maluca do mundo, porque você vê uma base de pedras que nem essa que você vê em Sacsayhuama, as pedras tudo lapidadas e encaixadas, e a igreja construída em cima dessas pedras. E uma das coisas mais malucas é que você vê a construção com pedras pequenas embaixo e pedras gigantes em cima. Você sabe por que isso daí, Marcelo? Pedras pequenas embaixo e grandes em cima? Exatamente, por causa de abalo sísmico. Porque as pedras pequenas se movimentam e as pedras grandes ficam paradas no lugar. Olha como os caras já tinham o domínio do controle dessa intempérie aí, né, cara? Que coisa maluca, né?
Então, para finalizar aqui, só dando um roteirinho de como que é feita essa festa, né? Essa cerimônia ela começa na Praça de Armas e na alvorada do dia 24/6, né? No nascer do dia ali, o soberano, que ainda hoje eles cultuam isso, tá? Existem incas ainda e descendentes de incas legítimos que fazem a condução dessa cerimônia, e os caras são respeitados como imperadores, é a coisa mais maluca do mundo. Por isso que eu queria ir lá conhecer essa festa. Então, o soberano e seus parentes, eles esperam descalços na praça, pelo surgimento do sol, e eles se colocam de cócoras, né? Se colocar de cócoras para esse tipo de indígena equivale a se colocar de joelhos para a nossa religião mais cristã, né? E eles ficam de braços abertos, jogando beijos para o ar. Então, o Inca soberano ele brinda com seus parentes com chicha, que é um fermentado de milho que antigamente o pessoal diz a lenda, né, que as índias mastigavam o milho, né, e jogavam aquele bagaço do milho nas vasilhas para aquilo lá fermentar mais rápido, né? E essa chicha hoje deve ser feita por outro processo, espero eu, porque eu tomei um monte dessa chicha quando eu fui para lá também. É bacana. E aí... Diga. Não, só para finalizar, depois disso, todos vão para o Templo do Sol, onde eles entregam as oferendas, e depois o cortejo, no passado, ele voltava para a praça, e ali se realizavam sacrifícios de animais, e a carne dos animais era repartida entre todos os presentes, assim como grandes quantidades de chicha. Né? Só para constar, o sol, né, chamado de Inti, né, e é o nome da moeda do Peru também. Então, se você for para lá, eles chamam de Inti, mas internacionalmente a gente conhece como sol, ou soles, né, quando são mais de um. Soles, perfeito. Né? Muito bom. Muito você legal, falou né? Sim, eu quero conhecer um dia Peru aí, nesses lugares todos. Vai ser muito legal. Lindo. Vai pirar, Marcelo, muito legal. Você falou da igreja espanhola, né, construída em cima dessas bases aí, incas. Eu lembro que lá em Roma, no Fórum Romano, você tem também exemplo de uma igreja católica construída em cima de ruínas de templos romanos, antigos, pagãos, né? E aí você vê também vários andares, né? O andar de baixo, e aí depois, quando construíram a igreja espanhola, já tinha soterrado, né? O tempo tinha passado séculos desde os primeiros templos ali, já estava soterrado, já tinha, né, várias camadas de terra, eles puseram a igreja católica em cima, junto com as colunas, e aí mais recentemente as escavações descobriram construção abaixo, então eles tiraram a terra toda, então ficou a igreja lá no alto, com a escadaria assim e pedras embaixo do templo original. O Fórum Romano, né? Ele era totalmente soterrado, exatamente isso. Eu lembro dessa história, tive por lá também. Ele era todo soterrado, e isso é bem recente, viu, Marcelo? É coisa de 1900, né? Que eles começaram as escavações, não é coisa de 300 anos atrás, não, é coisa de 100 anos atrás que eles começaram a escavação do Fórum Romano. Inclusive, numa dessas igrejas, tem as colunas romanas ainda estão na frente da igreja, e você vê em cima da coluna umas marcas fundas, né, cavadas, como se fosse uma corrente que eles colocaram ali para tentar derrubar aquela coluna quando fosse na construção da igreja. Só que não conseguiram porque a coluna estava enterrada vários metros, que tinha soterrado, né? E não conseguiram quebrar ou tirar a coluna, construir a igreja com tudo lá. Ficou a coluna grega e a igreja atrás, né? Você sabe que os romanos, eles piram com essa história, né, cara? Porque eles, quem mora em Roma anseia por uma infraestrutura de metrôs e coisas assim, e toda vez que os caras abrem um buraco no chão, eles acham uma ruína, algum artefato arqueológico. Não pode fazer o negócio. Para a obra por anos, assim, averiguar o que faz aqui. Não, aqui não pode escavar mais, vai ter que mudar. Pô, os caras não conseguem evoluir. Tem uma excursão maluquíssima também que você faz pelos subsolos de Roma, né, cara? Esse eu preciso fazer essa também. Essa eu não fiz, cara. Essa eu preciso voltar lá para fazer. E você falou do sol nascendo, né, no solstício e tal.
Lembro que também algumas construções de igrejas católicas, principalmente as góticas, tal, elas têm orientação leste-oeste, de maneira que quando nasce o sol, nasce atrás dos vitrais, atrás do templo, né, do altar, de maneira que quando o fiel está entrando de manhã, vê aquele brilho vindo lá dos vitrais que estão atrás do altar. Então tem todo esse simbolismo do nascer do sol. Então a igreja gótica, principalmente, é orientada nesse sentido leste-oeste para isso mesmo, né? Nossa, cara, vou emendar uma outra história. Você foi na Uhum. Sagrada Família em Barcelona? Fui. Então, você Em percebeu que 2009. na Sagrada Família, uma das naves, né, que eles chamam cada lado de nave, né? Um dos lados ele tem vitrais laranja, que é onde nasce o sol, e do lado oposto os vitrais são azuis, que é onde o sol se põe. Então, durante o dia, você fica com a igreja toda alaranjada do lado de dentro, e vai chegando no final da tarde, ela vai azulando, assim, para cair à Nossa, noite, cara. Puta, é a coisa mais bacana, hein? linda. Putz. Esse Como projeto também viajar é bom, hein? o projeto dele foi maluco, né? Você viu que a ideia dele foi usar catenárias, né, para fazer os arcos, né, diferente de outros tipos de construções que usavam parábolas e pérolas, e usava catenárias, né? Pegava correntes penduradas assim no teto e aquele arco da corrente que era o molde aí, vamos dizer assim, das Exatamente. abóbadas. Muito louco. Exatamente. Eu fui no museu que eles mostram exatamente ela invertida e um monte de corrente de pendurada fazendo essas elipses, né? Uhum. Cara, é Mas muito vamos maluco. lá. Bora lá, Vamos, senão a gente não sai disso daqui. vamos passar o tempo falando disso daí. Ó, vamos falar rapidamente de alguém que acabei de falar, né? O Zuzi encontrou com quem? Alan Turing. Só que eu não vou me demorar em Turing aqui, porque já falamos dele algumas semanas atrás, por ocasião do falecimento, né? Da comemoração, do aniversário do falecimento, né? E falamos hoje de novo porque é aniversário dele. Ele faleceu alguns dias antes de fazer o aniversário, então o aniversário dele seria 23 de junho, seria ontem, né, de 1912, há 110 anos. Ele nasceu em Maida Vale, ou Maida Vale, se a gente falar em português, né, que é um bairro ali de Londres. E ele acabou morrendo em 7 de junho de 54, por isso que a gente falou aí no começo do mês, né. Só que aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa, uma curiosidade apenas, né, a gente já falou bastante sobre ele, né. Bom, a gente falou agora há pouco que Zuzi encontrou com ele, um pouco antes da morte de Turing, né? Mas eu quero ressaltar essa construção que é onde ele nasceu. Essa construção que está no meio da foto, na época era um hospital. Em 1935 é que foi convertido num hotel, o The Esplanade. Mas na época era um hospital, ele nasceu ali, tem uma plaquinha, inclusive, está aí a plaquinha dizendo, ó, Alan Turing, o que quebrou o código, né, dos nazistas, pioneiro da ciência da computação, nasceu aqui. Tem essa plaquinha ali. E nesse hotel, o The Esplanade, Sigmund Freud se hospedou lá em 1938, nesse mesmo hotel. E a suíte melhor desse hotel, eles acabaram rebatizando como Sigmund Freud Suite. Então, quem se hospedar nesse hotel lá, você quiser pagar um pouquinho mais, ficar melhor suíte, ele tem poucos quartos, tem 44 ou 45 quartos, o melhor é o Sigmund Freud Suite. Mas não procure por The Esplanade, porque em 1944 ele foi comprado e se tornou Colonnade, o Colonnade, não sei como é que se pronuncia, hotel, Colonnade Hotel. Esse hotel fica na região que hoje é chamada de Little Venice. E qual é a curiosidadezinha que eu quero chamar aqui? É um link um pouquinho forçado para a música, mas vai lá. Ele fica a 1.200 metros do Abbey Road Studios. A pé dá para ir em 14 minutos lá do The Colonnade Hotel London até Abbey Road Studios. Que sensacional. Consegui fazer um link para a música? Não deu certo? Deu? Ficou meio forçado, assim, mas falar de Abbey Road é sensacional. Eu tive em Londres também, e, cara, a Torre de Londres é uma coisa que impressiona pela quantidade de história, não sei o quê, mas você sabe que o que mais me emocionou em Londres, cara, o que mexeu comigo? Atravessar a faixa de Abbey Road.
Ó, seria mais legal se ser atropelado nessa faixa, hein? Imaginou? Aí entra para a história, né? Brasileiro atropelado. Receber um seguro vitalício e tá lá escrito Abbey Road. Porra! Nossa, essa é o máximo, hein? Sensacional. Pô, já que você Deixa a falou de bola para Abbey você. Road aqui, posso puxar um aniversariante dessa Pô, semana? deve, Aqui? Um claro. distinto senhor chamado Sir Paul McCartney. Oh, Ah todos os lá, caminhos levam a Roma, mas todos os caminhos levam os Beatles também, né? todos os caminhos levam aos Beatles também. E Já eu que vou você falar de novo puxou hoje, hein? Eu vou ter mais do um Paul link levando McCartney, para eles. Para os Beatles. para os Beatles. Então, procedente aí também a gente falar do Paul McCartney, é claro, não poderia deixar de falar na semana que ele fez 80 anos, no dia 18 de junho, né? Ele fez 80 anos, mas no dia 23, ontem, foi comemorado aqui no Brasil o dia do baixista, e tá aí o Paul McCartney segurando o antológico baixo dele, que tem esse formato de violino, que é a coisa mais linda do mundo, né? Esse dia do baixista ele é comemorado aqui no Brasil há 24 anos, desde 2008, na verdade, né? Comemora-se o dia do baixista, né? Fiz a conta errada aqui, não é 24, é 14 anos, né? Que comemora o dia do baixista, e esse dia ele foi estipulado aí, considerado, né, por um fórum de contrabaixo aí, o mais importante da América Latina, né, que acontece aqui no Brasil, e ele foi definido aí esse dia do baixista através de postagens, né, e quantidade de membros que votaram para estipular o dia desse músico peculiar, né? Segundo John Paul Jones, baixista do Led Zeppelin, o baixo não é um instrumento que você ouve, mas um instrumento que você sente. Né? Então, fica aí o nosso abraço ao Paul McCartney, queridíssimo, uma figuraça, já veio tantas vezes no Brasil, é outro show que eu recomendo também, o cara é carismático, sensacional, Paul, sensacional, merece todas as honras. Muito bom, Paul McCartney. E Posso ir para a aí? minha história? Vai lá. Mais um pioneiro para vocês, hein? Hoje é dia dos pioneiros. Então, quem é a figura? Caramba! Já vi que tem a ver com McAfee. Aliás, há duas dúvidas, né? Primeiro, sempre tive a dúvida como é que escreve esse McAfee. Se era com 2 Fs, um F, um E, 2 Es. Para quem está na dúvida, é assim, né? Um F, 2 Es. Outra é a pronúncia, né? McAfee, mas é McAfee, né? Só para ficar na pronúncia. Esse senhor aí é o John David McAfee, o próprio. E aqui em 23 de junho é falecimento dele. Do ano passado, na verdade. O ano passado, dia 23 de junho de 2021, faleceu John David McAfee. Ele faleceu na Espanha. Ele é nascido em 18 de setembro de 1945 na Inglaterra, mas ele é anglo-americano. Então, ele nasceu na Inglaterra, mas ele é americano, né? Ele tem uma grande história, né? Ele começou como programador da NASA durante o programa Apollo, quando, né, levou o homem à Lua. Ele era programador lá. Depois trabalhou em algumas empresas da área de computação, como Univac, Xerox, outras. Mas foi quando ele trabalhava na Lockheed, uma empresa que fabrica aviões de guerra, etc. Ele leu sobre um vírus de computador, o Brain, que foi o primeiro vírus para computadores PC. Ele foi criado em janeiro de 86, esse vírus. E ele achou terrível, né, essa questão de um vírus de computação poder estragar tudo que você programou, seus dados, etc. Então ele viu uma oportunidade ali também. E no ano seguinte, em 1987, ele escreveu esse primeiro software antivírus comercial, o VirusScan. E com isso ele fundou a McAfee, ou McAfee Associates, para comercializar esse software. E aí virou um sucesso, né? Foi o primeiro antivírus a ser comercializado. Já em 1990, a empresa já estava faturando na casa de 5 milhões de dólares por ano na venda desse antivírus. Mas ele saiu da empresa, né? 4 anos depois, ele acabou saindo da empresa, vendeu toda a sua participação
e depois disso nunca mais teve nada a ver com a McAfee. A McAfee continuou, a Intel acabou comprando a empresa em 2010, mas alguns anos depois acabou se desfazendo da empresa. Ele até nem queria que o nome McAfee ficasse associado a antivírus, à empresa, porque ele saiu da empresa, ele não queria nem associação ao nome dele, mas não teve jeito. Quando a Intel comprou, acabou tirando o nome McAfee, mas depois ela se desfez da empresa e de novo virou McAfee. Ele não gostou da história, mas não teve o que fazer, teve que deixar o nome. Ele não tinha mais o controle do nome. E acabou sendo o maior crítico da empresa, inclusive. Ele começou a fazer palestras, entrevistas, dizendo que esse software é uma enganação, que toda hora lançavam versões novas, com pouca ou nenhuma modificação, nenhuma melhoria, e que já não estava quase adiantando para os vírus que existiam. Então, ele é o cara que falava contra a própria McAfee. Mas, né, não ganhou essa, né? E quando teve a crise de 2008 internacional, a fortuna dele derreteu. Estima-se que ele tinha 100 milhões de dólares e caiu para 4 milhões de dólares. E ele foi fazer outras coisas, nunca mais ele foi trabalhar com antivírus, né? Inclusive, ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos 2 vezes, em 2016 e 2020, pelo Partido Libertário. Acabou não ganhando, a gente sabe, né? Depois a história dele ficou muito conturbada. Ele morou alguns anos em Belize, voltou para os Estados Unidos, e quando ele estava em Belize, ele se envolveu em problemas, ele foi acusado lá de assassinato, nunca foi comprovado ou não, mas de qualquer forma ele não voltou mais para lá. E ele estava na Espanha quando, em 5 de outubro de 2020, ele foi preso. Por quê? Foi acusado de evasão fiscal nos Estados Unidos. Ele foi condenado nos Estados Unidos por evasão fiscal e teve um mandado internacional, e a Espanha prendeu ele lá. Quando ele estava na Espanha, foi preso em Barcelona, por uma sentença de 4 anos de prisão. E aí teve um processo para extraditá-lo para os Estados Unidos, para ele cumprir pena nos Estados Unidos. Algumas horas depois que os juízes autorizaram essa extradição, ele, em 23 de junho de 21, foi encontrado morto na sua cela por enforcamento aos 75 anos. Essa história nunca foi completamente solucionada. A esposa dele, na época, não acredita em suicídio e está por aí, né? Não resolveram isso. Putz. Trágico fim de McAfee. Pioneiro na área de antivírus. A gente tem histórias trágicas também nas artes de forma geral, e isso a gente pode assimilar, o desenvolvimento tecnológico a gente assemelha a uma arte também, né, Marcelo? Uhum. Que não é só o negócio da oportunidade do negócio que o cara viu, né, cara, mas é também a arte de saber conversar com dados, com máquinas. Essa destreza, para mim, é uma arte. Pois é. Temos alguma novidade aí? Cara, a história que eu vou falar agora ela é um pouco mais compridinha, cara. No dia, também estou indo, eu fui para 1.500, agora eu vou para os idos de 1.300. Nossa, vai estar voltando no tempo aí. Voltando no tempo, cara, mas exatamente no dia 24 de junho de 1374, estourou na Europa o primeiro grande incidente de mania de dança na Europa medieval. Começou na cidade alemã de Aachen e se espalhou para outras cidades europeias, principalmente França, Espanha e na própria Alemanha. Esse episódio recebeu o nome de Dança de São João para São João Batista e é um exemplo de um dos fenômenos sociais mais estranhos da Idade Média na Europa, né? A gente tem aí uma pintura que, se não me engano, é do Bruegel, mostrando, demarcando aí esse episódio histórico, né? O que aconteceu? Algumas pessoas começaram a dançar e elas pareciam incapazes de parar de dançar,
né? E logo outras pessoas se juntaram com eles ali, e alguns relatos dizem que os dançarinos mal paravam para comer ou dormir por dias e às vezes semanas, e ficou claro que os participantes eles não estavam afim de dançar, eles foram descritos como fazendo caretas, estavam exaustos, muitas vezes com dores, tremedeira, se contorcendo e continuavam dançando, né? Isso daí que eu estou falando é um evento que foi documentado em 1374, mas também há relatos de um evento que aconteceu em 1020 em Bernburg, onde 18 camponeses também dançaram loucamente em volta de uma igreja, né? Um outro caso que também foi bem documentado ocorreu em 1518 na cidade de Estrasburgo, chamado Dança de São Vito, né? Uma mulher chamada Fra Trófea, ela começou a dançar incontrolavelmente nas ruas e não parou por 6 dias. Cerca de 100 pessoas se juntaram a ela em uma semana e no final do mês tinha 400 pessoas dançando sem conseguir parar. Isso é uma dança contagiante, hein? Rapaz. Contagiante ou contagiosa, né? Vamos ver o que vira. Talvez seja contagiosa. Não tinha antivírus do McAfee ainda. Não tinha. E não sei se ia funcionar. Porque, na verdade, os caras não sabem muito bem por que isso aconteceu. Tem uma história aí associada nisso daí, né? O que acontece aqui? Alguns exemplos dessa mania de dança, eles continuaram a ocorrer em toda a Europa do século XIII até o século XVIII, né? E casos semelhantes, que eles chamaram de tarantismo, ocorreram na Itália. A população local ela achava que tinha sido mordida por uma espécie de aranha venenosa, a tarântula, né? E dançava compulsivamente num esforço de tentar se curar disso, como a gente faz com cachaça, né? Tomou muito, vai dançar um pouco para ver se evapora esse álcool. Não, pessoal... Suar até evaporar o veneno aí. Exatamente. Eles achavam que tinha a ver, eles chamaram de tarantismo isso, né? Será que o estilo tarantela de música tem a ver, não? Cara, boa pergunta, mas eu acho que pode ter a ver, sim. Pode ter, porque inclusive estamos falando da Itália, né, cara? Então pode ter a ver, sim, essa dança compulsiva, né? Eu vou pesquisar isso daí, vou trazer essa informação para a gente da tarantela, vou anotar aqui no meu caderninho, né? A opinião hoje é dividida sobre o que realmente causou essa mania de dança, né? Na época, alguns peregrinos religiosos, eles viajavam e passavam ali pelas cidades, e eles acham que eles chegaram a instigar as pessoas a dançar, mas os próprios peregrinos, eles dançavam, mas por escolha, e claro que em algum momento eles se cansavam e paravam, e o pessoal dançava até morrer. Muita gente morreu de exaustão, ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, né? Os AVCs, que o pessoal ficava exaurido mesmo, né? Um outro diagnóstico provável é o negócio da histeria em massa. Era a Macarena da época. Não é, cara? Começou a tocar, o pessoal instantaneamente começa... Daí que vem a expressão dançou, nenê. Dançou, nenê. Pois é. Outro diagnóstico provável é que isso aí era uma histeria em massa que era provocada pela combinação de estresse e crença supersticiosa. E uma sugestão mais palpável é o envenenamento por cravagem do centeio, que produzia alucinações semelhantes às alucinações do LSD, né? Essa cravagem aí, o que era essa cravagem? O centeio, ele cria, é possível que ele crie um fungo que acaba se chamando esporão, né? Vulgarmente chamado de esporão ou cravagem. O nome científico dele é Claviceps. É um gênero de fungo que pode aparecer em uma erva ou em um cereal, que ele inclui cerca de 50 espécies e todas elas tropicais. Esse fungo, ele infecta o centeio e outros cereais, produzindo alcaloides que causam o ergotismo, que é o envenenamento por ergot, tá?
Essa cravagem, ou esse ergot, ele não contém a tal da dietilamida de ácido lisérgico, que é o LSD, mas ele contém a ergotamina, que é usada na síntese do ácido lisérgico. Então, pode-se, uma das crenças, né, se acredita que pode ter sido causado por essa ingestão de um centeio contaminado, e por isso as pessoas dançavam como se tivesse tomado LSD. Você vê, o Woodstock no século XIII. Pois é, só que involuntário, né? O pessoal nem sabia que isso ia dar algum tipo de alucinação, né? Na verdade, século XIV. Pois é, não Muita sabiam. gente morria também nessas épocas aí, Idade Média e tal, porque bebia muito em taças de chumbo, né? Ia soltando chumbo e ia acumulando no organismo envenenamento por metal pesado. Depois que descobriram isso, é que deixaram de fazer taças de chumbo, né? Então, imagina quantas coisas devem ter sido causadas por elementos até naturais, mas venenosos, ou como esses fungos que você falou, e a pessoa não sabia, né? Porque não tinha uma ciência desenvolvida a ponto de estudar esses materiais todos e saber o que é fungo, o que é um alucinógeno, o que é um metal pesado que vai contaminar. Pois é. Que loucura isso da dança, hein? Não é, cara? Pois é. Deve ter a ver com alguma coisa relacionada, de certa forma, com a higiene, né, alimentação, porque parece que, né, recentemente não tem acontecido, né? Então, pelo menos na sua pesquisa aí, acho que você não viu nada muito recente, né? Então, acho que a Não, eles própria falam. higiene da alimentação, ultimamente, já eliminou essa possibilidade, talvez, né? Eles falam entre o século XIII e século XVIII, né? Não falam nada de século XIX, XX e XXI, né? Que é onde a gente está. Que loucura isso, hein? Isso é uma coisa inusitada, né? Pois é. Tá aí meu link com a música. As pessoas dançavam sem música, cara. Poxa vida. Você sabe que nesse evento aí de Estrasburgo, né, que é de 1518, eles acharam que isso daí tinha a ver com o sangue superaquecido. Então, eles incentivavam as pessoas a se cortar. Isso a gente está falando dos gestores ali da cidade, né? O conselho da cidade, né? Eles sugeriram que as pessoas se cortassem para sair aquele sangue do corpo, né? E chegaram a botar músicos, abriram espaços e botaram músicos para eles dançarem mais e arranjaram até homens bem fortes para apoiar os dançarinos para que eles pudessem continuar dançando. Que loucura, hein? E só foi piorando. Bom, a ignorância, né? Você vê a disparidade do conhecimento científico há 700 anos atrás e hoje, né, Marcelo? Você vê aquelas cirurgias que o pessoal fazia de abrir a cabeça, choque elétrico. Uhum. Tem muito tempo que se achava isso mesmo, que você tinha que tirar o sangue contaminado da pessoa, tanto é que punha sanguessugas, ou então chamava, o cara estava envenenado, alguma coisa, chamava quem? O barbeiro, porque ele vinha lá com a lâmina para cortar no lugar certinho, com a navalha, para drenar um pouco do sangue da pessoa, né? Loucura. Eu li um livro de um psicólogo aí que ele fala sobre depressão e nessa época aí de Idade Média, eles tinham esse negócio do sangue negro, sangue quente, que eles acreditavam que isso causava essa histeria de algumas pessoas e eles não conseguiam definir isso como uma depressão. Acabavam achando que era alguma loucura. Né? Era chamado de melancolia também. Né, melancolia, exatamente. E eu acho bonita uma visão de um médico que eu vi recentemente, que ele fala assim, cara, esquizofrenia, depressão, essas coisas, ele não considera nada disso como doença. Né? Ele fala que a sociedade ela impõe que se a pessoa não consome ou não produz, a gente tem que achar uma doença para essa pessoa, né? Porque não pode, é uma sociedade consumista, né? Então, se ela não está consumindo, não está produzindo,
a gente tem que achar uma doença. Então, ele não considera isso como uma doença, ele considera um comportamento. Ele cita uma coisa muito bacana, que é, por exemplo, assim, se uma pessoa tem esquizofrenia e nasce nos Estados Unidos, que tem muitas drogas que eles usam para controlar esse tipo de coisa, ele vai ter um tipo de vida. Se ele nasce com esquizofrenia numa tribo na África, é capaz dele ser um guru. Porque ele conversa com os espíritos, ele conversa com coisas que não existem, ele traz informações que as pessoas não têm. Então, depende muito, e é bacana ver isso, porque você vê pessoas que têm depressão, que trabalham, produzem normalmente, isso não interfere na sua vida profissional. Então, acho que na sociedade a gente tem que repensar um pouco isso daí mesmo, porque tem espaço para todo mundo produzir, todo mundo ser útil. Eu tenho um amigo que tem esquizofrenia, e, cara, com 30 e tantos anos de idade agora, que ele se achou fazendo massoterapia. Está fazendo massagem, ajudando as pessoas, está encantado. Ótimo, perfeito, né? Super muito legal, bom. Super legal. É isso, mania de dança. Vamos lá. Footloose, século XV. E vai vir o Footloose 2, eu acho, né? Estão fazendo aí, acho que é a continuação. Tomara que não seja com Kevin Bacon. Senão vai ter que dançar de muleta. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Vamos para a história. Mais pioneiros aqui. Eu tenho mais 2 pioneiros. Como é que você está de histórias aí? A gente intercala aí? Como é que tá? Eu finalizei aqui, vou falar dos aniversariantes, dar um abraço em todo mundo. Vai então falando aí, eu falo de um, aí você dá um abraço nos aniversariantes, eu falo do outro. Beleza. Perfeito? Maravilha. E aí vamos alegrar um pouquinho a história, porque são 2 pioneiros da comédia. Né? Eu tenho certeza que muitos vão conhecer esses rapazes aqui. Foi aniversário. Foi não, né? O cara morreu. Mas o Mo... seria, né? Seria aniversário do Mo essa semana. Seria né? aniversário de Moses Harry Horowitz. Ou Mo. Teria cento e quantos anos? 112 anos? 125 anos. Nasceu em 19 de junho de 1897, o mesmo ano que nasceu meu avô, há 125 anos, de nome Moses Harry Horowitz. Ele é descendente de judeus da Lituânia. Nasceu no Brooklyn, Nova York. Acabou morrendo em 4 de maio de 1975. E olha só, May the Fourth, né? No dia de Star Wars, não era ainda dia de Star Wars, May the Fourth, mas faleceu em 4 de maio, 75 aos 77 anos. Mas entre, né, uma data e outra, temos uma história a contar. Né? Vocês estão reconhecendo alguns outros que estão aí na tela, ou todos, né? São os companheiros dos 3 Patetas. Você tem aí, quem sabe o nome de todo mundo aí? Põe aí no chat. O nome artístico, né? Pelo menos. Dos outros 3 que estão aí. Enquanto isso, né, os 3 Patetas não eram 3, mas eram 6. Porque sempre apareciam 3, mas um ia girando, né? Rodízio, né? Era um, depois era outro, depois era outro. No total foram 6 artistas que fizeram os 3 Patetas. E eles fizeram esse show, deixa-me ver aqui, de 1922 a 1970. Foram quase 50 anos e 190 curtas. Quase 200 filmes curtas que eles lançaram. Né? Cara, isso é antológico. Ninguém colocou no chat o nomezinho deles, aí eu vou falar agora, e vou te estragar a surpresa aqui, né? Surpresa não, né? O nome, vamos lá, o primeiro que está à esquerda tocando violino, Larry. É o Larry. Embaixo dele, o Champ. E à direita de Mo, Curly. Careca. Tinha mais 2 que eu não coloquei, porque fizeram menos episódios, para não poluir a tela que eu deixei de fora, né? Mas também tinham mais 2. Agora, olha a informação que acho que pouca gente sabe. Alguns desses aí na tela eram irmãos. De verdade. É mesmo? É mesmo? Quem eram os irmãos aí? Pá, mais uma quiz aí. Cara, 5 segundos. Não sabia disso. 4 segundos. Não sabia disso.
Enquanto o pessoal vai pensando, o Moe morreu em 75, não foi? Foi. Moe morreu em 4 de maio de 75 aos 77 e morreu em Los Angeles. Cara, quem não assistiu Os Três Patetas, assista, porque isso era muito engraçado. Bom, hoje tanto Os Três Patetas quanto Os Trapalhões já não podia veicular, né, cara? É totalmente politicamente incorreto. Um bate no outro. Pô, mas era o começo do pastelão, né, cara? O pessoal achava engraçado, torta na cara, porrete. Lá, em inglês chamava slapstick comedy. É o pastelão. É o pastelão, cara. Quem que era irmão aqui? O Moe era irmão do Champ e do Curly. Os três eram irmãos. Caraca! O Champ era mais velho dos três, o Curly era o mais novo, e tinha mais irmãos, mas acho que eles tinham mais 2 irmãos, mas que não participaram, não eram artistas, mas os três, o Champ, o Moe e o Curly, eram irmãos. Né? O Larry, da foto, é o único que não era irmão, realmente era só colega. E esse era o nome deles mesmo, né? Moe, como eu falei, Moses Harry Horwitz. O nome do Curly é Jerome Lesser. E o nome, e mais o apelido dele, Curly. E o Champ era Samuel. E o apelido virou Champ porque a mãe deles, sendo da Lituânia, a língua deles, né, do jeito que ela falava Samuel, ficava mais parecido com Champ. Então aí virou o apelido Champ. Como curiosidade aqui, Curly nasceu em 1903, morreu em 52 com 48 anos. Foi o que faleceu mais jovem de todos. O Champ era o mais velho desses aí, nasceu em 1895, morreu em 1955 aos 60 anos. E o Larry, ele nasceu em 1902 e morreu em 75 também, alguns meses antes do Moe, com 72 anos. Caramba. Tá aí. Agora umas curiosidadezinhas, né? Curly. O nome de Curly, como eu acabei de falar, é Jerome Lester Horwitz, porque é irmão, então é Jerome Lester Horwitz. E, para quem já assistiu Capitão Cueca, os livros, né, do Capitão Cueca, a escola chama Jerome Horwitz, em homenagem justamente ao Curly. O Curly, cara. Então, quem assistia o Capitão Cueca, quando vê o nome da escola, Jerome Horwitz é o nome do Curly. Então é uma homenagem a ele. Que legal. E tem mais uma coisa que eu queria... Opa! Vamos voltar aqui. Vê aí o Larry tocando violino? Ele pegou a peruca de alguém ali. Então, quando apareciam eles tocando alguma música nos filmes, ele era o único que realmente tocava, porque ele realmente tocava violino. Os outros só estavam fingindo ali, mas o Larry tocava violino. O porquê ele tocava violino é meio triste, né? Os pais deles tinham uma joalheria, o pai e a mãe trabalhavam na joalheria, e o pai usava alguns ácidos para poder verificar se a joia, o ouro era legítimo, etc. E aí a criança Larry estava ali do lado do pai, quando pegou o recipiente contendo ácido, ia beber. E quando ele ia pôr na boca, o pai deu um tapa na mão dele, para não acontecer isso, e caiu no braço e teve uma queimadura horrível no braço dele, terrível, que afetou realmente o desenvolvimento desse braço. E aí, mais posteriormente, quando ele se recuperou, eles começaram a dar aulas de violino para a criança para fortalecer os músculos desse braço queimado. E ele começou a se desenvolver muito no violino, começou a tocar bastante bem, e iam transferi-lo, né, matriculá-lo num conservatório musical lá na Europa. Eles moravam lá nos Estados Unidos, né? Iam levá-lo até a Europa para o conservatório, só que aí eclodiu a Primeira Guerra Mundial, abortou totalmente a ideia, e, né, e aí conhecemos ele como ator aí dos Três Patetas. Mas ele realmente tocava violino, era o único que tocava. Tá aí o Larry. Legal. Bom saber. Muito bom. Bom saber desses caras aí, cara. Puta, isso é antológico, cara. Muito bom. Vai para os aniversariantes?
Eu vou para os aniversariantes, mas vou falar também de uma coisa contemporânea aí dos Três Patetas, que foi o lançamento do disco de vinil também, que foi lançado, e a gente falou do dia do disco, né, umas semanas atrás aí também, mas o primeiro disco de vinil foi apresentado pela Columbia Records no Hotel Waldorf Astoria, em Nova York, no dia 21 de junho de 1948, aí também o vinil, mais ou menos dessa época aí, dos Três Patetas. Falar dos aniversariantes. Hoje é aniversário do Jeff Beck, guitarrista britânico, cara, sensacional trabalho do Jeff Beck. Também fez aniversário essa semana. Hoje seria aniversário da Beth Lago, que é uma atriz brasileira que nos deixou em 2015. Também é aniversário de Lionel Messi, nasceu em 1987, no dia 24 de junho. E também aniversário do meu xará de sobrenome, o Marcos Chiesa, o Bola. Aniversário do Marcos Chiesa, nascido em 24 de junho de 67. Né? Outros aniversariantes que são prestigiados aí esta semana Nelson Gonçalves, né, também nos deixou em 98, o Chico Buarque, que é do dia 19/6, grande Sidney Magal, do dia 19 também, mesmo dia do Chico Buarque, Lionel Richie, a Maria Bethânia também fez aniversário essa semana, de 1946, a Maria Bethânia, e os atores Mary Streep, Juliette Lewis. Você lembra da Juliette Lewis, cara? Estou tentando lembrar a fisionomia. Não, eu sei que eu sei, se olhar eu sei, mas não, assim de nome não. Ela teve uma carreira meteórica, porque ela é super bonita. Ela fez. Putz, agora eu não vou lembrar o nome do filme que ela fez. Mas ela fez um filme de assalto que ela e aquele cara engraçado que fez ali os caras da mágica, um dos caras da mágica, fez os fracos, onde os fracos não têm. Ela fez um filme com esse cara aí também. Ela teve uma carreira meteórica, ela é novinha, né? Mais nova que eu, quer dizer, novinha. Ela é de 73, e ela fez uma carreira meteórica no cinema e depois ela abandonou o cinema porque ela queria ser cantora. E é atriz e cantora, mas ela segue a vida de cantora. Nossa. Nicole Kidman também, aniversariando essa semana. Cyndi Lauper fez 79 anos. A Cyndi Lauper. Seria aniversário também da Dercy Gonçalves ontem. A Dercy Gonçalves tem uma história muito bacana também, né, cara? Esse é um capítulo à parte aí da nossa história. Ela, na verdade, a data de nascimento dela, que a gente considera, é 23/6 de 1907, porém, ela é nascida em 1905, só que ela só foi registrada, ninguém sabe o dia certo que ela nasceu, porque ela só foi registrada no dia 23/6 de 1907, 2 anos depois do nascimento dela, que era difícil de registrar pessoas, ainda mais que ela morava em Santa Maria Madalena, que é uma cidadezinha bem do interior do Rio de Janeiro. Ela entrou para o Guinness Book porque ela foi reconhecida como a atriz mais longeva da história. Nossa. Ela tem ela tem quase 80 anos de carreira, é isso? Ela entrou para o Guinness Book com 86 anos de carreira, cara. Nossa. Muito, hein? Pois é. Ela morreu em 2009 com 104 anos de idade. Era uma figuraça essa Dercy Gonçalves também, né? Com certeza. Totalmente politicamente incorreta também, né? Nos dias de hoje também a gente ia ter problema com a Dercyzinha falando tanto de palavrão e mandando todo mundo para aquele lugar, né, cara? Abraço também ao Cadu Moliterno, que fez ali Armação Ilimitada, Letícia Spiller, que foi uma das Paquitas, o Hélio de la Penha, comediante ali do Caceta e Planeta, Lúcio Mauro, filho também, o filho do Lúcio Mauro, que também era um ator espetacular, trabalhou muito com o Chico Anísio, e hoje ele também segue lá com o filho do Chico fazendo a escolinha. Aniversário do Zinedine Zidane, do Michel Platini, falei do Lionel Messi, né? Do Otávio Mesquita, Marcos Mion, Diego Hipólito, Fernando Henrique Cardoso
E assim vai, cara. Tem mais um monte aqui. Muita Jean gente. Paul Sartre, Machado de Assis, Graça Aranha. É um monte de gente que fez aniversário essa semana. Aqui, meu abraço caloroso para todos vocês, se estão em vida e se passaram dessa para melhor. Fica aí a saudade desses nomes incríveis aí que abrilhantaram aí nossa história. Muito bom. Tem mais um aniversariante que eu vou introduzir aqui. Opa! Se eu não falei, já acrescenta aí. Não falou ele. Quem é? Nasceu em 16 de junho. Na verdade, foi semana passada, né? Eu acabei deixando passar, mas vamos lá, né? 16 de junho de 1890, há 132 anos. Nasceu Arthur Stanley Jefferson, em Ulverston, Inglaterra. Alguém já sabe quem é Arthur Stanley Jefferson? Potts. Ou Stan Laurel. O magro do gordo e o magro. Em inglês, Oliver and Hardy. Oliver Hardy. Laurel and Hardy. É o Oliver Hardy, que é o gordinho, gordo. e o Stan Laurel, que é o magrinho. Em inglês, a dupla era Laurel and Hardy. A gente conhece como o gordo e o magro, né? Ele morreu em 23 de fevereiro de 65, o Laurel, né? O Stan Laurel, que é o magro, aos 74 anos na Califórnia. O Stan conheceu Oliver Hardy ao trabalharem juntos no filme mudo The Lucky Dog, esse que está aí no canto da tela, de 1921. Né? O Laurel está sentado aí no cantinho, né? E o gordo está apertando o pescoço dele. Né? Se eu não falasse, ninguém ia reconhecer os dois aí. Não mesmo. Não eram ainda a dupla, eles nem se conheciam, né? Foram se conhecer ao trabalhar nesse filme. E eles foram montar a dupla anos depois. Eles trabalharam juntos aí, aqui e ali, e acabaram montando a dupla alguns anos depois. E depois que montaram a dupla famosa, né, o Laurel e Hardy, eles fizeram juntos 107 filmes entre 1927 e 1955. Quantos filmes? 107. Caraca, que legal. 107 filmes. A maior parte eram curta-metragens, né, pequenos filmes. Muitos deles ainda na época do filme mudo, depois já falado, e de alguns longa-metragens, né? Mas ao total mais de 100 filmes. Agora, o Laurel, ele não trabalhou só com o Hardy, né? Então, o Laurel sozinho ou em dupla trabalhou em aproximadamente 190 filmes na sua carreira toda, né? Ele acabou ganhando um Oscar honorário em 1961 justamente por seu pioneirismo no cinema de comédia. Agora, o Hardy, ele morreu em 7 de agosto de 1957. E depois disso, o Stanley realmente nunca mais quis fazer nada, né? De aparecer em filme nenhum, aparecer em público. Ele ficou tão abalado com a morte do amigo de tantas décadas que realmente nunca mais fez nenhum trabalho público, né? Ele se retirou para a sua casa lá em Los Angeles. E quem o via de vez em quando, né, que acabava se aconselhando muito com ele, eram dois comediantes, o Jerry Lewis e o Dick Van Dyke. Eles visitavam e pegavam conselhos, dicas no começo de suas carreiras. Né? Então ele acabou sendo um conselheiro aí de dois grandes comediantes. Nossa Senhora. Aqui em cima você vê também uma estátua, né, de ambos na cidade natal de Stan Laurel, né, na Inglaterra. E nós temos também à esquerda Atoll K, de 51, foi o último filme que apareceram os dois juntos. Stan Laurel e Oliver Hardy, Atoll K. E à direita nós temos, voltamos nos Beatles de novo. A referência dos Beatles. Olha lá, Stan Laurel e Oliver Hardy estão ali, fazem eles parte. Estão lá na capa do Sgt. Peppers que a gente falou semana passada, foi? Semana retrasada. Acho que é umas 2 ou 3 semanas aí que a gente falou deles, né? Tá aí, estão na capa. Que legal. Mais algumas curiosidades. Em 2019, o Stan Laurel foi eleito por um canal de TV britânico, a TV Gold, como o maior comediante britânico de todos os tempos. E uma outra curiosidade aqui para fechar, ele casou 5 vezes com 4 mulheres. Por que com 4 mulheres? Porque uma delas ele divorciou,
casou E com casou outra, de novo. divorciou e casou de novo com a outra que tinha divorciado. Então ele teve 5 casamentos com 4 mulheres diferentes. Louco, né? Né? Comédia, né? Comédia da vida real, né? Comédia. A vida imita o cinema. Pois é. Que Grande doideira. Stan Laurel. Que Muito bem, doideira, é cara. isso. Cara, e a gente fez aí também, cara, no dia 21, a gente não pode esquecer uma passagem histórica, cara. Fez 52 anos que a gente ganhou a Jules Rimet. Muito bom, hein? Foi agora, hein? 52, né? 52 1970, né? anos de Jules Rimet, 1970, exatamente. Muito bom. Perfeito. Então é isso, gente. A Jules Rimet que foi roubada, né? Botaram a réplica no cofre e deixaram a original em exposição. Isso é outra comédia também que devia ser contada pelo Gordo e o Magro. Qualquer hora tem que contar essa história aí. Os 10 patetas aqui da CBF. Muito bom. Legal, então. Muito obrigado, Chiesa. Obrigado a todos aí estarem com a gente até as 18 horas e 12 minutos. 1 hora e 12 de live. Valeu. Obrigado. Bom fim de semana. Bom início de inverno, né? Bom solstício, bom São João. E nos vemos aí daqui a uma semana. Lembrando que faltam só 195 dias para 2023 e hoje é dia de São João, dia de tomar quentão, comer pipoca, paçoca e milho curau. Muito bom, perfeito. Ok. Então, abração a todos. Nos vemos na próxima semana, volume 15. Valeu, galera. Tchau, Valeu, tchau. Marcelo. Abraço. Abraço.